Olá, paz do Senhor. E aí, tudo certo? Como é que você tá? Então tá. E aí, vamos para mais um vídeo, mais um registro. Eu vim lembrando de uma passagem bíblica aqui, eu quero te chamar para meditar um pouquinho nela. E colocar uma dúvida na sua cabeça. Hoje eu não vim para explicar, eu vim para complicar. No livro 2 Samuel, capítulo 12, versículos 24. Samuel 12, 24. 2 Samuel 12, 24. Aí lá vem contando, né, a respeito de uma história da Bíblia muito interessante, né, que fala de Davi, Batseba e Salomão, né? Só que no 12, 24 vem contando que Davi então foi ter com Batseba, foi consolá-la, né? Deitou-se com ela. E então ela teve um filho e Davi o chamou Salomão. E a Bíblia diz que Deus o amou, né? Aí eu chamaria esse filho, esse Salomão, de filho do arrependimento, né? Porque essa história de Davi com Batseba é uma história muito triste. Seria um exemplo a não ser seguido. E nós vamos dar uma passada, né, por essa passagem de uma maneira bem simples. E tá passando em cima da represa. Estamos em São Paulo, rodovia Dom Pedro. Então, a Bíblia vem contar essa história, né? E eu não tô lendo. Então, se eu disser alguma coisa que estiver errada aí, vocês podem comentar. A Bíblia diz que então era a época dos reis irem à batalha, né? Só que Davi não foi com o seu exército para a batalha. Ele ficou no seu palácio. E então ele vê uma mulher se banhando. E ele pergunta quem era aquela mulher, né, para um dos seus soldados ali, os serviçais. Aí esse diz: essa é Batseba. Ela é esposa, ela é mulher de Urias, o Eteu, né, que é um soldado seu. E Davi então manda que chamem, que busquem a Batseba. E aí então Davi tem um relacionamento com Batseba. E Batseba se engravida. E aí Davi fica apertado porque o soldado Urias estava na batalha, no fronte de batalha. Ele manda então trazê-lo, o chama para o seu palácio e tenta ali convencê-lo a ter com sua esposa, que seria Batseba, e dá bebida para ele, né, para que ele se embriagasse. Só que quando Davi se despede de Urias, achando que Urias ia para sua casa ter com sua esposa,
Urias não vai para casa. Ele literalmente fica na rua. E aí Davi o questiona, então, por que ele não vai para casa? Ele diz que enquanto os seus amigos, né, os soldados estão no fronte de batalha, ele não teria como ir para casa, porque aquilo era injusto, né, ele não achava certo. Nesse momento a Bíblia passa a descrever o caráter de Urias, né? Urias era um excelente soldado, um homem correto. Então aí vai piorando a situação, porque a esposa deste homem foi com quem Davi havia cometido adultério, né? De forma que Davi não consegue convencer Urias a se relacionar com sua mulher. E Urias volta para frente de batalha, para onde a guerra estava sendo travada. Então Davi maquina um plano maquiavélico, né? Perverso. Ele usa o próprio Urias para levar uma carta, um comunicado ao comandante da tropa para que colocasse Urias onde a batalha fosse mais ranhida, mais pesada, para que Urias fosse morto. E assim é feito. O próprio Urias entrega a comunicação, aquele subordinado de Davi, que estava no comando, obedecendo a ordem do rei, faz o que o rei havia ordenado e manda Urias para a morte. E fatalmente Urias é morto. Aparentemente, caso solucionado, né? Agora Davi estava livre porque o marido de Batseba havia morrido. E então Davi, ele passa a ter um relacionamento com Batseba, e ela esperando um filho. Aquele filho nasce. Ou seja, passou-se um tempo e tudo parecia tudo certo. Mas Deus, que tudo vê e tudo sabe, e Deus que não se cala diante da injustiça, ainda que se passe um tempo, ele levanta um profeta, o profeta Natan. E esse profeta Natan, ele vai ter com Davi e conta uma história, né, que faz Davi ficar revoltado, porque ele diz que alguém matou o único animal que o homem pobre tinha. E pergunta para Davi o que deveria ser feito com aquilo, com aquele homem que matou aquele animal, que era o sustento da família. E Davi disse que aquilo era digno de morte. E aí nessa hora o profeta Natan coloca o dedo em riste na cara de Davi. Ah, como eu queria ver profetas como Natan nos dias de hoje. Aí vamos continuar. E então Natan diz que este homem perverso é Davi. E profetiza sobre Davi que o fruto daquele adultério, daquele pecado, ele não se vingaria, que aquela criança morreria. Então Davi se humilha diante de Deus, ele se prostra, coloca o seu rosto no pó e ora sem cessar. Davi não comia e não bebia. E todos preocupados com Davi. E aí então, o que Deus disse que aconteceria, aconteceu. Só que os soldados, comentando entre si, que não teriam coragem de contar para Davi que o seu filho haveria morrido. Porque com a esperança ainda do filho sobreviver, Davi já sofria tanto
ele não comia, não bebia. Só que Davi, sendo um homem esperto, ele percebe o comentário dos soldados e diz: a criança morreu? E eles confirmam: sim, morreu. Achando que Davi iria piorar. Só que então a Bíblia diz que Davi se levanta, ele se arruma, ele come e ele vai para o templo. Aí os soldados, né, questionam Davi. E Davi diz que enquanto o menino estava vivo, ainda havia esperança. Mas agora ele sabia que ele iria ter com o menino um dia, mas o menino não mais iria ter com ele. Então não havia motivo para Davi ficar naquela situação mais. E Davi então, aí nós vamos para este versículo da Bíblia, onde diz que então Davi foi ter com Batseba para consolá-la, tem um relacionamento, se relaciona com Batseba, e ela se engravida novamente, tem um filho. Davi põe o nome nele de Salomão, que a Bíblia diz que Deus o amou. Salomão, filho do arrependimento. Mesmo Salomão não sendo o sucessor de Davi na linhagem para o trono, porque havia outros irmãos que deveriam substituir Davi no reinado, mas Deus agradou-se de Salomão e disse que ele seria herdeiro do seu pai. E a Bíblia diz que quando Davi morre e Salomão então assume o trono, Salomão, sendo ainda muito novo, ele pede a ajuda de Deus, ele busca a ajuda de Deus em oração, né? Porque Deus aparece a ele e diz assim: pede o que você quiser, que eu te darei. E Salomão então, ele pede para Deus dar a ele a capacidade, a sabedoria para governar aquele povo que era tão numeroso. Então a Bíblia diz que Deus se alegra da oração de Salomão, porque ele não pediu riquezas, ele não pediu a morte dos seus inimigos. Deus se alegra de Salomão e diz que assim o faria, que lhe daria a sabedoria para governar aquele povo. E além disso, o abençoou com todas as outras coisas. E Salomão então passa a governar, e a sua sabedoria era extrema. Ele falava de vários assuntos, de tudo ele sabia, e os outros povos, os outros reis vinham ter com ele. Ele era muito estimado. Só que acontece, né, que Salomão, ele se torna vaidoso, né? Ele se torna egocêntrico, ou seja, começa a pensar muito nele. E ele desobedece a Deus. E uma de suas desobediências piores foi a união com outras mulheres, com mulheres de outros povos. A Bíblia diz que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Salomão teve 1000 mulheres. O que acontece é que essas mulheres vindo para ter com Salomão, sendo ela de outros povos, outras culturas, elas trazem consigo os seus costumes e trazem com elas seus deuses. E então Salomão, por causa das suas mulheres, ele edifica altares a outros deuses. Por suas mulheres, ele começa a se adulterar contra Deus. Então a Bíblia diz que Deus não se agrada.
E diz a Salomão que tiraria o reino das mãos do rei de Israel. Só que ele diz assim, que eu não farei com você, por amor do teu pai, Davi. Mas eu tirarei o reino de Israel, o darei a outro povo, outros povos, quando ele estiver na mão do seu filho. Aí então acontece, né, que Roboão, filho de Salomão, assumindo o trono, depois da morte de seu pai, Deus levanta Jeroboão, e Jeroboão então, ele pega 10 tribos do povo de Israel. Mas o que eu quero chegar, a questão é que se Salomão, ele pede a Deus a sabedoria, e Deus concede a ele a sabedoria, e essa sabedoria veio de Deus, não era uma sabedoria humana, é uma sabedoria dada por Deus, né? Nós vemos aí hoje pessoas sendo usadas por Deus dessa maneira, né? Deus dá sabedoria para quem Ele quer, sabedoria a respeito do seu reino. Então, se Salomão tinha sabedoria de Deus colocada nele, por que Salomão errou? Essa é a questão. Se o seu entendimento, o seu intelecto, a sua capacidade de raciocínio era proveniente de Deus, como Salomão peca contra Deus? Na sua sabedoria, ele não deveria se desviar do mal, fazer o que era reto ao Senhor, aos olhos de Deus? Como Salomão caiu? Por que Salomão errou? Se ele era inteligente, porque Deus tinha dado a ele essa inteligência. Essa é a questão. Como é que isso aconteceu? Porque muitos vão dizer assim, tem que vigiar, ao que está de pé, cuide-se para que não caia. Sim, verdade. Mas a questão nesse momento, nessa passagem, é a respeito da sabedoria dada por Deus. Dada por Deus. Aí é para pensar, né? Só que, agora vamos lá. Eu quero dizer o que eu penso. Eu penso. A Bíblia diz que nós carregamos um grande tesouro, né, preciosíssimo, em vasos de barro. Somos nós. Se esse vaso de barro, ele trinca, ele racha, esse tesouro vai vazando, vai indo embora, né? Ainda que seja um tesouro precioso. Outro exemplo seria a parábola do semeador. A Bíblia não diz naquela passagem que a semente lançada no meio dos espinhos fosse diferente das outras sementes lançadas em terra boa, ou em meio a pedregais, ou à beira do caminho. É a mesma semente que é lançada em meio aos espinhos. E a Bíblia diz que os espinhos sufocaram aquela semente e ela morreu. Ou seja, a semente boa, a semente perfeita, os espinhos a sufocaram. Então, ainda que sejamos amados por Deus, como Salomão, que Deus tenha se agradado de nós, que Ele tenha nos entregue uma boa semente, é necessário cuidar desse vaso de barro, para que não pereçamos, porque nada é definitivo. Nada é definitivo. A Bíblia diz, não, quem tem promessa de Deus não morre. A Bíblia não diz.
A música diz isso. E as pessoas cantam, né? Quem tem promessa de Deus não morre. Vou falar uma coisa para quem pensa desse jeito. Morre. Morre sim. Morre sem a promessa se cumprir. Vou pegar o exemplo do homem mais manso que já existiu na face da terra. Moisés. Deus não havia prometido para Moisés que ele também entraria na terra prometida? Terra que emana leite e mel? E pergunto se ele entrou. Pergunto se ele entrou. Ele não entrou. Deus não deixou ele entrar. O mesmo Deus que prometeu a ele que ele entraria. O mesmo Deus. Na última oração de Moisés, quando Deus já havia dito para ele que ele não entraria, Moisés ainda ora ao Senhor, clamando, pedindo para que entrasse. A resposta de Deus para Moisés: não ore mais, não fale mais sobre esse assunto. Então, Deus coloca Moisés em um lugar onde ele pudesse ver a terra prometida e disse para ele: aí você não vai entrar, você só vai ver. Então Moisés morre e a Bíblia diz que Deus sepulta o corpo de Moisés, mas Moisés não entrou. Vigia, vigia, cuida do teu vaso, cuida do teu espírito, cuida do teu corpo, da tua alma, porque o tesouro que você carrega, ele é preciosíssimo. Nós não somos merecedores desse tesouro, mas é necessário um cuidado extremo com o vaso, não só com o tesouro. É necessário reparar o vaso sempre, sempre, para que nós não possamos perder esse tesouro, que ele possa não se derramar, se vazar, se perder, porque realmente Deus dá a boa semente, a boa palavra, né? Exemplos claros. Quantas vezes pessoas vão em um culto, ouvem uma palavra de Deus, uma palavra que exorta, uma palavra que exalta, uma palavra que corrige, uma palavra que alegra, uma palavra que coloca no caminho novamente, que redireciona. Só que quando essa pessoa sai do culto, aquilo tudo se vai, se perde, teu vaso está rachado. Conserta o teu vaso, repara a tua vida, restaura o caminho, restaura o altar de adoração da tua vida, porque senão você não vai entrar na terra prometida. Isso é fato. Conserta o teu vaso, restaura a tua vida, se conserta diante do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.